A chave maestra para todas as riquezas em nossas vidas, seja elas materiais, seja elas na saúde, seja elas no amor, nos relacionamentos, é quando você coloca o espiritual na frente de tudo. Na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, muito dedicada ao trabalho em todas as áreas aonde eu trabalhei. Eu sempre coloquei muita dedicação. Quando eu estava trabalhando no salão em Barcelona, eu sempre me dedicava muito, eu sempre queria ser a melhor, eu estudava, eu fazia cursos, eu sempre era a que estava em frente. Uma vez eu coloquei uma empresa dentro de uma discoteca, um bar dentro de uma discoteca, eu sempre fazia de tudo para trabalhar, para ter o melhor rendimento. Só que tudo era focado na carne, tudo era focado no físico. O espiritual na minha vida nem existia. Mas o meu marido sempre foi aquele que se dedicou totalmente ao espiritual. E ele estava ao meu lado, mas eu não me inspirava nele. Eu olhava tudo ao redor, mas eu queria mais ir na raça, na coragem. Vamos para frente. Eu sou touro também. As pessoas que levam o signo de terra são muito na raça, na coragem, porque são signos que são terra. O signo de terra é muito terra. E terra é tudo que é conquistar, obter conquistas materiais. E só que quando eu dei a virada da chave, quando eu coloquei o espiritual na frente, eu deixei de fazer todos os trabalhos, larguei toda a parte financeira da minha vida e me dediquei somente ao espiritual. Um ano da minha vida eu me dediquei totalmente ao espiritual. Tudo o resto foi se acrescentando sem eu ter nenhum tipo, e realmente eu posso dizer isso, sem ter nenhum tipo de esforço na minha vida. Hoje em dia, a espiritualidade para mim é o principal. E através disso, o material foi agregado de uma maneira muito rápida. Tudo os meus esforços físicos que eu fui agregando na minha vida, a disciplina, foram necessários para me aprender, mas hoje em dia esses esforços já não precisam ser e simplesmente hoje em dia eu coloco o espiritual na frente, não precisa mais trabalhar no físico e sim com sua mente. Aí é quando você atinge objetivos muito maiores na sua vida. O relacionamento funciona muito melhor. O relacionamento com as pessoas são incríveis. Você conecta mais com as pessoas. Você consegue ter uma vida de paz. Quando você coloca o seu propósito de vida em primeiro lugar, tudo o resto começa a se agregar. E eu acredito que todos de nós devemos colocar o principal, não estar lutando contra a carne, lutando no físico, colocar o principal, a espiritualidade, e a espiritualidade irá agregar o que falta em você. Porque às vezes as coisas estão na sua frente, só que você só consegue ver o que é físico, o que é o trabalho do dia a dia. Você não consegue se ver em outro tipo de trabalho. Você não consegue se ver em outro lugar do mundo. Você não se consegue ver nem mesmo nos sonhos que você desejou na sua vida, que estão na sua frente, estão perto de você, só que você só deve a virada na chave na sua vida. E quando você desperta no mundo espiritual, o espiritual, a mediunidade começa, os guias espirituais começam a lhe alertar, começam a lhe falar que o que você sempre buscou está na sua frente. Só que você não percebeu. A sua vida perfeita que você sempre sonhou, pé na areia, está na sua frente. Só que você não quer ver isso. Você quer seguir trabalhando e trabalhando. E quando você coloca o espiritual na frente, você trabalha a sua mediunidade, você desenvolve os seus poderes psíquicos, você desenvolve seu propósito de vida, conhece ele e trabalha com ele todos os dias, nem que seja uma parte do seu tempo. Você vê que
tudo começa a fluir e aquele esforço que você fazia já não é preciso. A única coisa que você tem que fazer é se dedicar todos os dias uma parte do seu tempo ao espiritual, e o espiritual, os guias ancestrais, o nosso espírito fala conosco e diz a direção que você deve tomar. E você já não trabalha mais com esforço, agora o seu próprio dinheiro, as suas próprias finanças trabalha para você. É difícil de compreender quando você está muito, voltado para a matéria. É difícil entender e para mim foi um processo de um ano de muita dedicação no espiritual. Quando eu fiz esse processo de mudar a minha vida espiritual, foi bastante difícil, é um processo que você tem que se adaptar com isso. Mas chega um momento que você quer desistir, que você já não quer saber mais do espiritual, mas você segue, você continua, e quando você continua, você começa a ver os resultados. E hoje em dia eu posso dizer que sou uma pessoa afortunada porque me dediquei durante um ano a colocar o principal, que era o espiritual, na frente. O espiritual agregou tudo aquilo que eu desejei. E hoje em dia eu sou muito grata à espiritualidade, porque eu acredito que se eu tivesse feito isso há muitos anos atrás, eu poderia estar vivendo todos os meus sonhos como eu vivo hoje em dia, muito mais rápido. Mas eu acredito que cada pessoa tem o seu processo. E cada pessoa tem o seu despertar em um momento devido à sua vida. O meu foi quando existiu uma dor de uma perda, de uma pessoa, e quando houve essa perda, eu comecei a querer algo diferente na minha vida. E mudei tudo, eu mudei de cidade, mudei de país, só não mudei o marido, mas mudei tudo. E tudo isso foi necessário e hoje eu agradeço a espiritualidade, porque através da espiritualidade, hoje minha vida transformou e ela vai transformar a sua se você se dedicar aos seus processos de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento kármico, o desenvolvimento do seu propósito de vida e o alinhamento à sua ancestralidade. E a sua ancestralidade é os seus ancestrais do passado e também os que estão ainda encarnados aqui, ou seja, a sua família. Quando existe uma união, quando existe um entendimento, o conversar, o tentar ter uma relação mais profunda e não aquela relação de mãe, filha ou de irmão normal que normalmente temos, que é somente almoçar, oi, bom dia, aqueles papos que hoje em dia já nem fazem parte da minha vida, me libertei disso, e sim uma conversação muito mais profunda, entender melhor os processos da sua família, o que eles vivenciaram quando eram pequenos, quais são os traumas deles, para entender melhor por que muitas das coisas acontecem em nossas vidas e acontece no ramo familiar, que chega a ter, às vezes até conflitos, né? Para compreender melhor e entender melhor e é muito mais profundo. Quando você se alinha a esse ramo familiar, você se alinha à sua vida e começa tudo a fluir. É tudo muito mais mágico. Vou dizer para vocês que hoje em dia é sentar numa mesa e conversar no nosso desenvolvimento espiritual, do nosso desenvolvimento emocional, da nossa evolução espiritual, na nossa evolução como pessoa física, e é muito legal isso. Eu convido a vocês a desenvolver os seus processos mediúnicos, espirituais, para que a vida de vocês avance e você vai conquistar e vai descobrir que os sonhos que você tanto deseja, a vida perfeita que você tanto deseja, só está a um passo de você, está ali na frente, está aqui na frente de mim. Só que a única coisa que eu preciso é despertar, é tirar essa venda do meu rosto e ver que a minha realidade está aqui. Só eu preciso desenvolver, trabalhar os meus karmas,
trabalhar o meu propósito, ajudar as pessoas, ajudar em todos os sentidos, ajudar com uma palavra, ajudar com um alimento, ajudar com uma ajuda física, com uma palavra, com um abraço, com amor, a todas as pessoas, e não é somente aquelas pessoas que você conhece, é uma pessoa que você encontra na rua, a você dá uma palavra para ela. Quando você ajuda, você será ajudado lá na frente. E isso tem acontecido na minha vida. Hoje em dia eu encontro pessoas que abrem os meus caminhos e me dão uma oportunidade que eu nunca imaginei como uma pessoa poderia fazer isso por mim. Mas porque esses anjos são enviados para nós? Porque em algum momento nós fizemos o bem. Então, quanto mais você ajuda, mais você será ajudado. Quanto mais você contribui para a humanidade, quanto mais você ajuda ao próximo, você terá muitos mais benefícios.